Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno número 23, que traz o tema Direitos de Cidadania e Participação Popular. E, bom, a nossa missão nessa imersão hoje é tentar desvendar como a Constituição de 1988 armou o cidadão brasileiro, né? Para que ele não seja só um espectador passivo, mas um agente ativo mesmo dentro do Estado Democrático de Direito. Exatamente. Essa é a essência de tudo, né? E o que o professor Lessa faz de forma assim brilhante nesse material é desconstruir a ideia de que a democracia se resume a, sabe, ir lá e apertar uns botões na urna a cada 4 anos. A gente vai ver as engrenagens reais da democracia semidireta, desde plebiscito, referendo, até a ação popular, que é uma ferramenta implacável, e também a criação de partidos políticos. Tem muita pegadinha da FGV mapeada aí. Nossa, tem muita pegadinha. Mas olha, para a gente entender como o cidadão age, eu acho que a gente precisa primeiro diferenciar o direito de participar da ferramenta de participação em si, né? Com certeza, essa é a base de tudo. Porque no dia a dia as pessoas usam sufrágio e voto como se fossem a mesma coisa. Mas juridicamente, qual que é a diferença clássica que quem nos ouve precisa ter na ponta da língua? É vital separar isso. Olha só, o sufrágio é o direito-função, é a capacidade política em si, sabe? Aquele direito que é universal e inalienável, é o poder de participar da vida política. Tá, é o conceito abstrato, então. Isso. E aí, o voto é apenas o instrumento, é o ato material, é ir lá na urna e exercer o sufrágio. Fazendo uma analogia, o sufrágio é a energia elétrica da sua casa, o voto é o interruptor que você aperta para acender a luz. Gostei dessa analogia, mas isso me traz uma provocação bem prática. Manda. Se o voto é a ferramenta, do que adianta ter a ferramenta se o cidadão não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus até a sessão eleitoral no domingo? Isso não criaria uma eleição só para quem pode pagar? Pois é, e esse seu raciocínio vai direto para o coração de uma jurisprudência importantíssima que o professor Lessa destaca. A ADPF 1013 do STF. Ah, do transporte gratuito, certo? Exato. O STF definiu que a omissão do Estado em fornecer transporte coletivo gratuito em dia de eleição gera o que eles chamam de voto censitário inconstitucional. Voto censitário é aquele antigo, de quem tinha renda, né? Lá do Império. Então, hoje, condicionar o voto ao pagamento de uma passagem é inaceitável. A gratuidade do transporte público no dia da eleição é impositiva. O Estado tem o dever de viabilizar o acesso. Faz todo sentido. O Estado tem que dar a ponte para o cidadão atravessar. Mas aí, lendo o caderno, eu vi a DPF 541 e fiquei pensando, porque ela diz que cancelar o título de quem não fez a biometria é válido. É válido sim. Mas espera aí. O Estado me dá o ônibus de graça para não ferir o sufrágio, mas cancela meu título por causa de uma impressão digital. Isso não fere o direito da mesma forma? Parece contraditório, né? Mas a lógica do STF aí é a proteção do próprio sistema eleitoral. Como assim? A biometria não é uma barreira econômica, não custa dinheiro fazer. Ela é um filtro para garantir a segurança jurídica contra fraudes, garantir que quem está votando é realmente o titular do direito. Então, cancelar o título do faltoso não fere o sufrágio. É só uma suspensão temporária para proteger a democracia. Ah, entendi. Protege a integridade do processo. E o candidato que está nos ouvindo precisa ficar atento para não confundir essas duas ADPFs na hora da prova. Com certeza. A FGV adora cruzar essas informações. Bom, passou a eleição. Como que o cidadão participa da criação das leis? Porque a democracia não acaba no domingo de eleição, né? Longe disso. E é aí que entra o arsenal da democracia direta. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos falar da diferença temporal entre plebiscito e referendo, porque isso despenca em prova. Despenca mesmo. A regra de ouro aqui é o momento da consulta. O plebiscito é sempre a consulta prévia. Ou seja, antes da lei nascer. Isso. O povo autoriza antes. Por exemplo, desmembramento de municípios. A Constituição exige que tenha um plebiscito com toda a população diretamente envolvida antes de criar a lei. Certo. E o referendo? O referendo é a consulta posterior.
O Congresso aprova um ato e depois pergunta para o povo se ratifica ou rejeita. O exemplo mais famoso que a gente tem é o Estatuto do Desarmamento. Que a lei já estava pronta, né? Exatamente, a lei foi feita e a população foi às urnas para referendar ou rejeitar um pedaço dela. E um detalhe importante, ambas as consultas são de convocação exclusiva do Congresso Nacional. O presidente não pode convocar sozinho. Não, não pode. E também é bom lembrar que o Brasil não adota o recall. Ah, o recall de tirar governante no meio do mandato, igual tem nos Estados Unidos? Isso, a gente não tem isso. E também não temos o veto popular autônomo. São institutos que não existem na nossa Constituição de 88. Tá, e a iniciativa popular? Porque o caderno traz aqueles números mágicos federais que o aluno tem que memorizar. A matemática da Iniciativa Popular Federal. Para propor lei ordinária ou complementar, precisa da assinatura de 1% do eleitorado nacional. Que já é muita gente. Muita gente. E não basta ser todo mundo de um estado só. Tem que estar espalhado por pelo menos 5 estados, com um mínimo de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Tem que ter representatividade nacional, né? Para um estado gigante não sequestrar a pauta sozinho. Mas aí me diz uma coisa, vem a pegadinha clássica da FGV. Essas assinaturas todas vão para onde? Essa é a armadilha. O projeto de iniciativa popular federal deve começar obrigatoriamente na Câmara dos Deputados, nunca no Senado. Nunca no Senado. E mais uma coisa, o povo junta essas assinaturas todas. Eles podem propor uma emenda à Constituição, a famosa PEC popular? Essa é a pergunta de $1 milhão. No plano federal, a resposta é não. O rol de quem pode propor PEC no artigo 60 é taxativo e o cidadão não está lá. Mas, e aí que está o ouro do material do professor Lessa. Lá vem exceção. Vem a exceção. No plano estadual, o STF, na ADI 825, firmou o entendimento de que as constituições estaduais podem sim prever a PEC popular estadual. Nossa, então no estado pode. Pode. Se a Constituição do estado permitir, o povo pode emendar a Constituição estadual. Quem anota isso passa na frente de muita gente. Sensacional. Bom, agora vamos mudar um pouco de cenário. Se o legislativo falha, ou o executivo começa a agir de má fé, lesando o patrimônio público, a Constituição dá uma verdadeira espada para o indivíduo, que é a ação popular. Uma ferramenta poderosíssima. Mas aí eu te pergunto, uma mega ONG, superestruturada, cheia de advogados, ela pode vestir a capa de super-herói e ajuizar uma ação popular para salvar o meio ambiente? De jeito nenhum. E o STF é bem rigoroso nisso com a súmula 365. A legitimação ativa da ação popular exige prova de cidadania. Ou seja, o título de eleitor. Exatamente. Estrangeiros não naturalizados, pessoas jurídicas, tipo empresas, ONGs, partidos políticos e até o Ministério Público. Nenhum deles pode ajuizar a ação popular originariamente. É uma ferramenta exclusiva da pessoa física. Do cidadão. É para colocar o poder na mão do indivíduo. Mas vem cá, se esse cidadão original, o autor da ação, de repente desiste sem motivo, fica com medo, sei lá, o processo morre, o corrupto ganha. Não, a dinâmica processual não deixa. Se o autor original desistir, o Ministério Público ou qualquer outro cidadão assume a titularidade da ação e continua. O interesse público ali é indisponível. É como se passasse o bastão, né? Isso mesmo. Mas tem outro lado. E se o autor agir de má fé? Fizer a ação só para chantagear alguém? Verdade. Deve ter punição para isso. E é severa. O castigo para litigância de má fé na ação popular é pagar o décuplo, 10 vezes o valor das custas judiciais. Nossa, 10 vezes. Isso espanta qualquer aventureiro. Puxando o gancho das pessoas jurídicas, já que elas não podem ajuizar a ação popular, o caderno do professor Lessa traz um diálogo de fontes muito bacana sobre a criação dos partidos políticos. Ah, essa parte é muito boa. Tem muito mito em cima disso. Muito. Porque a maioria das pessoas acha que um partido político nasce lá no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Mas o professor Lessa traz um caso hipotético genial. Imagina um líder político do Nordeste tentando registrar seu partido nacional novinho no cartório local, lá da cidade dele. Pois é, e aí a gente separa o nascimento civil do nascimento político. A personalidade jurídica do partido, o nascimento civil, não ocorre no TSE.
E também não pode ser feita em qualquer cartório do interior. Tem que ser onde, então? A lei exige que os atos constitutivos sejam registrados exclusivamente no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o RCPJ, sediado na capital federal, em Brasília, no Distrito Federal. Só lá em Brasília. Só lá. Só depois desse registro civil é que o estatuto vai para o TSE para adquirir a capacidade política, que aí é ter fundo partidário, aparecer nas urnas, essas coisas. Entendi. E me diz uma coisa, o oficial lá do cartório em Brasília, ele só carimba o papel? Ou se tiver, sei lá, uma cláusula de xenofobia no estatuto do partido, ele pode fazer algo? Ele não só pode, como tem o dever de barrar. É a chamada qualificação registral. O oficial do RCPJ tem a obrigação de recusar estatutos com cláusulas inconstitucionais. Ele é um guardião da Constituição ali na base. Fantástico o papel do extrajudicial nisso. Bom, caminhando para a nossa reta final, a gente precisa consolidar esse conhecimento com a revisão turbo, os flash memos que o professor Lessa preparou. Vamos lá, essa parte é um fichamento estratégico purinho para a prova. Ele faz um resgate lá dos remédios constitucionais do caderno anterior. Vamos bater uma bola rápida. Mandado de injunção. Combate à inércia legislativa. Certo. O material fala da teoria concretista. Isso, pela teoria concretista adotada pelo STF, o juiz não fica só avisando o Congresso que falta uma lei. Ele viabiliza o exercício do direito para o autor da ação, no caso concreto, até a lei ser feita. Perfeito. E o mandado de segurança? A regra é que não aceita dilação probatória. Nenhuma. Exige prova documental pré-constituída. E o aluno tem que lembrar o prazo decadencial é de 120 dias. E não se suspende por pedido de reconsideração administrativa. Perdeu o prazo, tchau. Boa. Habeas corpus. A gente sabe que é gratuito, mas o material diz que não cabe contra mérito de punição militar. Exato, o juiz não vai analisar se a punição disciplinar militar foi justa ou não. Só a legalidade. E tem um detalhe da pessoa jurídica no habeas corpus. Empresa não pode ser presa, né? Pois é, pessoa jurídica não pode ser paciente de HC, porque não tem corpo físico. Mas ela pode impetrar o habeas corpus em favor de alguém. Ela pode ser a autora do pedido. Perfeito. Habeas data. Serve para conhecer informações. Tem o requisito da súmula 2 do STJ. Que é a prova da recusa prévia da autoridade. Você não pode ir direto para o juiz sem antes pedir informação para o órgão e ele negar. E detalhe, não serve para pedir dados de terceiros, só os seus. Para fechar a revisão. Gratuidade nos cartórios. Todo mundo acha que o direito de petição isenta tudo. Mito, e a ADI 7035 do STF provou isso. O direito de petição não isenta emolumentos extrajudiciais. A única gratuidade absoluta garantida nos cartórios é para o registro de nascimento e a certidão de óbito. E ainda assim, tem as regras da Lei de Registros Públicos. Sim, o assento é universal, mas a certidão gratuita tem seus condicionantes lá na LRP. Nossa, é muito detalhe rico. Para quem nos ouve, vamos fazer aquele apanhado de ouro. Sufrágio é o direito, o voto é a ferramenta. Plebiscito é a consulta prévia, referendo é a posterior. Ação popular é arma só do cidadão com título de eleitor, nada de pessoa jurídica. E os partidos políticos nascem no cartório de Brasília, o RCPJ. Resumo cirúrgico. E o professor Lessa faz uma reflexão muito bonita no final do caderno que eu queria resgatar. Ele diz que esses institutos não são letras frias na lei. Eles são a força viva da dignidade da pessoa humana, sabe? Com certeza. Os cidadãos, e muito especialmente os agentes delegados do extrajudicial, formam a linha de frente da justiça multiportas. A pacificação social começa ali, no dia a dia. É inspirador e eu deixo uma pulga atrás da orelha para quem nos acompanha. Se a Constituição nos deu um arsenal tão poderoso de participação direta, como a gente pode, no nosso dia a dia, educar as pessoas ao nosso redor para que o cidadão comum realmente use a ação popular e a iniciativa popular, em vez de ficar só esperando passivamente pelas próximas eleições? Fica a reflexão. Excelente provocação, a gente tem que usar as ferramentas que tem. É isso. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se este conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!